Aleluia. Eu sei que a gente ainda não pode se abraçar, mas vira para o teu irmão e diga: o leão está rugindo. Ele está rugindo sobre a sua vida, liberando palavras proféticas para você e para a sua família. Amém? Pode sentar, irmãos. E você, se estava dançando em sua casa, senta também. Um prazer estar aqui com vocês nessa noite, compartilhando da palavra do Senhor. Palavra de Deus para nossas vidas. Palavra de Deus para a nossa direção. Do coração do Pai para o nosso coração. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 30. Uma palavra bem específica. Um texto curto, mas de tamanha importância. Você também que está em casa, abra a palavra de Deus. Você pode acompanhar pelo Data Show, mas também pelo telão, mas você acompanha na palavra. É muito bom acompanhar na palavra de Deus. Amém? Vai conseguir projetar? Amém. Capítulo 30 de Deuteronômio. A partir do verso 15, diz assim: vê que te proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra, a qual vais passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas e a tua descendência também. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a tua vida, a tua longevidade, sobre juramento que prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Fecha teus olhos, vamos orar nesse momento. Queria que todo mundo, nesse momento, fechasse seus olhos. Isso é uma palavra muito importante de Deus, para que nós possamos tomar uma decisão, fazer uma escolha. Senhor, no nome de Jesus, muito obrigado por tua palavra. A tua palavra dá direção, a tua palavra nos ensina, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que agora cesse toda inquietação aqui ou na casa de quem está nos acompanhando. Que nós possamos focar os nossos olhos na tua palavra, abrir os ouvidos para ouvir a tua voz, no nome de Jesus. Amém? Você tem uma escolha. Todos nós temos o poder de escolha. Qual é a sua escolha? O que tem direcionado, movido e fundamentado a sua escolha? O que é que lhe faz inclinar para dizer sim ou não? Em que alicerce você está firmado para tomar alguma decisão? Há certos textos na Bíblia que a gente até está estudando em Apocalipse com Exaltino, são textos, parecem cartas enigmáticas, textos complexos. Mas o Senhor aqui parece, e diga comigo, parece, diga parece, que Ele faz a questão de se apequenar, se diminuir, estabelecer um diálogo conosco. E diz, eu proponho a vocês, o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra e fez tudo que neles há. Ele diz, eu proponho a vocês.
Eu estava conversando com o George, nosso discípulo, ele é do Exército. Eu disse, George, qual é a mais alta patente, né, do Exército? Aí ele me falou, Marechal do Exército. E da Marinha, o Marechal, o Almirante da Marinha. E o da Aeronáutica, o Marechal da Aeronáutica. Imagina só, irmão. Um Marechal do Exército, hoje falando para os seus soldados, olha, eu estou pensando amanhã que vocês vão tirar serviço. Que tal? Quem é que topa trabalhar amanhã? Imagina, então, um almirante da Marinha dizendo, eu estou pensando em fazer uma operação. E vocês acham que é importante fazer? Ou então, um marechal da aeronáutica, você pode imaginar que ele precisa fazer um deslocamento em um momento de batalha, e ele vai perguntar aos seus soldados, assim, vocês acham que o deslocamento é necessário? Cabe na mente de vocês, alto comando, perguntar às pessoas que estão abaixo deles o que era necessário fazer. Pois bem, irmãos, nosso Deus Todo-Poderoso, mais poderoso do que qualquer almirante, do que qualquer marechal, general, qualquer patente de qualquer força militar, ele diz a gente no versículo 15, hoje eu proponho para vocês, eu proponho hoje a vida e o bem, a morte ou o mal. E o que é propor, meus irmãos? Propor você tem condições de analisar. Propor é submeter a uma avaliação, é colocar para um exame, é apresentar como opção. O Senhor diz, eu proponho para vocês hoje, eu dou o direito de escolha, eu peço que vocês avaliem, eu proponho para que vocês hoje façam uma opção. Que Deus é esse? Que tem todo o poder, mas nos consulta, aliás, nos dá o direito da escolha, o livre-arbítrio. Ele poderia, como nosso Criador, determinar, todos vocês irão fazer o que eu quero, todos vocês não têm opção, é assim que eu determino. Mas não. Ele diz, eu proponho para vocês. Eu proponho, diga ao irmão que está ao seu lado, e você em casa, diga para você mesmo, eu proponho para vocês. O que é que ele propõe? Hoje você pode escolher a vida. Você pode escolher a morte. Você pode escolher o bem. Você pode escolher o mal. Cabe a você decidir. Mas a minha decisão será feita baseada em quê? Essa é a grande questão. Quantas vezes nós estamos diante de situações, de problemas, de ambientes desafiadores e precisamos tomar uma decisão. Mas Deus está dizendo, não sei se você veio aqui hoje, se você está em casa nos ouvindo e precisa decidir algo muito sério, muito urgente. Deus está dizendo a você, Deus está dizendo a você, meu irmão, minha irmã, caro amigo, hoje Deus lhe propõe vida ou morte, o bem ou o mal, cabe a você decidir. A escolha é sua. Como seria bom que Deus pudesse escolher por nós, irmãos. Como seria bom a gente não ter opção de errar. Como seria bom a gente fazer as coisas sem ter consequências. Como seria bom. Mas Deus não faz isso. Que Deus é esse que nos dá o direito de escolha. Algumas pessoas já passaram aqui por algumas situações que disseram, eu não tenho escolha. Tem sim. Todos nós temos escolha. Aqueles irmãos da igreja primitiva foram para as arenas, para serem trucidados, rasgados pelo meio, porque eles escolheram a vida. O que é que nós temos escolhido? Deuteronômio continua, a gente vai ver verso por verso, né?
16 diz: porém, se o teu coração desviar e não quiseres dar ouvido. 16. Porém, se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, então viverás e multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra para possuí-la. Deus começa com o se, uma condicionante, se guardares, se cumprires aquilo que eu mando. Que Deus é esse que nos permite e que nos dá essa possibilidade de escolha. Isso é graça. Isso é amor. Isso é misericórdia. Isso é bondade para conosco. Sabe, um amor sem esperar nada de volta. Isso é amor. Sabe, aquela graça, aquele favor que a gente não merece, mas Deus nos concede. E isso é graça. Sabe, misericórdia, porque Deus sabe que muitas vezes nós iremos falhar. Mas Ele concede, Ele nos dá o direito de escolha. Porque Ele não quer que ninguém o siga obrigado. Ele não quer que ninguém faça nada para Ele forçado. Ele não quer, meu amigo que está nos ouvindo, que você hoje apenas pense que vai fazer o que quiser sem consequências, não. Ele está te propondo a vida e o bem, a morte ou o mal. Que Deus é esse? Ele diz, se você guardar o que eu te ordeno, se você me amar, se você andar nos meus caminhos, se você guardar os meus mandamentos, então você viverá. E além disso, eu farei você se multiplicar. Amém? Posso ouvir um amém de vocês? Amém. Mas ele também está dizendo que a escolha é sua. Você pode escolher entre isso ou aquilo. Deus está torcendo por nós. Deus, a todo momento, Ele está investindo em nossas vidas. Ele mandou o próprio Filho, Ele mandou a sua palavra, mandou os profetas, manda tantos avisos e informações precisas por meio das ministrações na nossa igreja. Ele tem investido, é como se eu estivesse aqui, você, meu amigo, diante de uma decisão enorme. E aqui está a bondade, a vida, e aqui a maldade e o mal. O Senhor, torcendo, escolhe, meu filho. Vai lá, escolhe o que é certo, escolhe o que é vida, escolhe o que é bênção para você. Sai, não se deixa levar pela morte e pela maldade. Eu torço por você, eu estou dizendo aqui, vibrando. Eu estou enviando o meu Espírito Santo. Aliás, eu já enviei meu Espírito Santo. Está lhe convencendo, está dando luz à palavra para que você escolha a vida e não a morte. Eu confio em você. É isso que Deus quer dizer para você hoje. Deus não esqueceu de você, por isso que você está nos acompanhando hoje. Ele acredita em você. Ele confia em você, mas você confia nele. Você acredita nos mandamentos dele. Você confia na sua palavra. A vida ou a morte, a um passo da nossa decisão. O bem ou o mal, a um passo da nossa escolha. Deuteronômio 37, ou 10, 17, diz assim: porém, se o teu coração desviar, e se não quiseres dar ouvidos, e fores o quê? Repitam comigo essa palavrinha. Eu queria um pouquinho mais alto. Se fores o quê? Seduzido. Essa é uma palavra muito relevante nesse contexto. Sedução. Todas as vezes que nós ouvimos a palavra, nós pensamos em sexo. Mas a palavra sedução, ela não só passa pela cama. Ela não só passa por lugares promíscuos. Ela não só passa pela pornografia. A sedução, ela tem multiformas.
Há muitas áreas pelas quais nós podemos ser seduzidos. A sedução é um mal terrível. A sedução ela é uma desgraça, porque ela tira a graça da bênção de Deus. Sedução, se inclinares para ela e servires a sedução, o final não é de vida. Esse é um inimigo terrível que diariamente nós precisamos combater. A sedução, ela é terrível, ela é venenosa e ela é mortal. Sabe, vocês lembram da história de Sansão? Quem conhece a história de Sansão aí? Um jovem, ele fala para seus pais: pai, eu quero aquilo, porque aquilo ali me dá alegria e prazer. Eu desejo aquilo porque me faz feliz. Quantas vezes nós estamos na mesma condição de Sansão? Eu quero aquilo porque eu quero ser realizado e satisfeito. Eu quero aquilo porque me dá prazer e não é só prazer no corpo. Eu quero aquilo porque me deixa agradável. Vocês sabem o final da história de Sansão. Foi de morte e destruição. Hoje, o Senhor está dizendo: escolhe entre a vida e o bem, ou entre a morte e o mal. E Sansão escolheu a morte e o mal. Deus está nos lembrando de histórias que podem ser diferentes das nossas, mas o tema essencial é o mesmo. Estamos diariamente, sempre acometidos do poder da sedução. Cabe a nós deixar-nos nos envolvermos ou rejeitá-la. Amém, irmãos? Você já parou para pensar no nível de morte que uma sedução possui? Pois é, a história de Sansão não foi um homem, não foi uma família. A decisão de Sansão matou uma comunidade. A sua escolha afeta a sua vida, a vida da sua família, a vida da sua descendência. Você já se permitiu dizer, ou então até pensar: Deus, será que eu estou sendo seduzido ou seduzida para tomar alguma decisão? Hoje eu emito essa minha opinião, porque eu estou ouvindo que as pessoas conversam e eu não quero ser escanteada das rodas de conversa. Porque o curso está indo por aqui, a tendência é essa. Será que nós não estamos sendo seduzidos por essas questões? Será que eu estou sendo seduzida para alterar aquilo que Deus planejou para mim? Eu já fiz uma escolha equivocada. Eu acredito que você também já tenha feito. O melhor, porque quando nós nos arrependemos, Deus, Ele renova o pacto. Ele continua liberando a bênção. Sabe por quê? Por causa da graça. Por causa do amor. Por causa da misericórdia. A misericórdia do Senhor nos envolve e nós não somos consumidos. É isso que acontece a cada manhã. A sedução pode alterar a rota da sua vida. A sedução pode lhe inspirar a fazer o que é mais terrível para a humanidade. Esse texto veio ao meu coração nesta semana, porque eu, conversando com uma pessoa muito querida, e essa pessoa perguntou algo para mim, eu respondi, e aí eu perguntei para ela, e quando ela respondeu, eu disse, meu Deus, o que está acontecendo com o povo de Deus? Eu fiquei perplexa, eu fiquei atônica, e depois eu fiquei triste. Eu disse, Senhor, o que eu posso falar?
Me dá uma palavra, não é assim que a gente diz quando a gente não sabe responder? Uma pena, porque a gente precisava dizer isso todas as vezes. Senhor, me dá uma palavra. Senhor, me dá uma direção para eu me posicionar. Senhor, me dá uma orientação para eu responder, para fazer, para realizar. E na hora que, não foi uma oração assim de tempo, eu sentada na cama, depois de falar com essa pessoa por telefone, o Senhor me lembrou, hoje está diante de você a vida ou a morte. Foi aí que Deus ministrou, por meio dessa mensagem, ao meu coração. Eu disse, Deus, eu vou compartilhar com a igreja. Porque a palavra de Deus diz que hoje, e isso é urgência, hoje, Deus está propondo vida ou morte. É hoje, não é ontem, mas antes aqui foi há milênios, eu sei, mas a palavra está sendo trazida hoje para você. Eu não sei se você hoje tem uma decisão, se você hoje está pensando do que vai fazer daqui quando voltar para casa, ou amanhã no seu emprego, ou na sua faculdade, ou em alguma situação que você está se envolvendo, mas o Senhor está dizendo, é hoje que você precisa decidir entre a vida e o bem, entre a morte e o mal, irmão. E quando Deus me falou isso, a tristeza foi embora e veio um sentimento. Deus, o que é que eu posso fazer? Porque só quem pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é o teu Espírito Santo. Que ele se ministre a palavra. Por isso que eu estou aqui hoje. Amém? Diga amém. Ai. Vê o que é que eu te proponho hoje. A vida ou a morte. Olha para aqui. Aqui é a vida. Aqui está a bênção. Aqui está a prosperidade. Aqui está a proteção. E aqui está a presença de Deus. Olha para aqui. Aqui é a morte. Aqui onde está o mal. Aqui está a insegurança. Aqui está o medo. E aqui Deus não está. Aonde você está? Para que direção você está caminhando? Ou você já tomou uma rota e está quase em colisão? Hoje você pode retornar e voltar para os caminhos do Senhor. Hoje, aqui Deus coloca o poder da decisão. Penso que Deus falando assim para a gente, escolhe filha. Escolhe filha, abandonar a sedução. Está dizendo para você, irmão, escolhe filha, abandonar a sedução. Não deixa que ela seja teu guia. Não deixa que ela te influencie, meu irmão, meu amigo que está nos acompanhando. Não deixa que ela seja a fonte da sua inspiração, porque todas as vezes que alguém foi seduzido, caiu na rota de colisão com a morte. Tem um jovem que eu amo na Bíblia, José. José soube o que é pressão. José soube o que é sedução. Estava na casa do seu patrão. Um cara bonito. A patroa era linda. Uma top model da época. Estava sozinho na casa dela, aquela mulher terrível. Atrás de José. E José, ele fugiu da sedução. Sabe qual é o problema? Muitas vezes, quando a gente tem uma dificuldade com a sedução, é porque a gente se alimenta dela. E há pessoas aqui que se retroalimentam da sedução. Gostam da sedução. Se sentem valorizadas e valorizados pelo poder da sedução. E aí eu nem vou falar, mulheres, em relação a essa sedução feminina e masculina também, não. Sedução de comportamento, de argumentos. Sedução. Jesus está às portas. Jaltino hoje estava falando na aula. Parece, né, na situação, no contexto que ele estava dizendo que a igreja estava aqui e o Senhor querendo entrar para falar à igreja. Pessoas dentro da igreja sendo seduzidas.
Onde anda o pleno conhecimento da palavra de Deus? O que é que me guia para tomar atitudes? Qual é a bússola para a minha vida? São os compêndios teóricos, ideológicos, acadêmicos, sociológicos, fisiológicos também, filosóficos? Ou é a palavra de Deus? O que é que norteia a maneira de falar e de pensar? O que é que eu me apego e estudo para conduzir o meu viver? Quando eu digo sim ou não, está baseado em puramente opinião pessoal ou naquilo que eu conheço de Deus? Quero fazer uma pergunta. Como estão as suas escolhas? Você tem coragem de perguntar à pessoa que está ao seu lado? Eu vou baixar a cabeça. Você tem coragem de perguntar como é que está a sua escolha? Sabe Pedro? Apóstolo Pedro. Lá no finalzinho do Evangelho de João, o último capítulo. Depois de 3 anos, diga comigo, 3 anos, ter deixado a pescaria, as redes e o barco, Pedro entra em crise. Pedro estava mal, um líder estava mal. Passou 3 anos, Jesus tinha voltado aos céus. 3 anos vindo tudo de milagres, ouvindo do próprio Senhor os ensinamentos, sendo confrontado diretamente. Depois de 3 anos, ele entra numa crise existencial e volta a fazer aquilo que originalmente ele fazia antes de conhecer Jesus. E Pedro estava sendo discipulado por Jesus, vivendo no ministério, mas 3 anos, entra em crise. E o pior, como líder, leva outras pessoas à crise. Porque tinha, se você for ver no início do último capítulo de João, tinha umas pessoas, uns irmãos com eles, discípulos também, e eles foram, tá, eu vou pescar também, Pedro. Pedro viu paralíticos andar. Pedro viu cego enxergar. Pedro viu castas de demônios serem expulsos. Depois de 3 anos, Pedro estava voltando ao marco zero da sua fé. Sabe o que é a lição que a gente pode tirar disso? Não há tempo, conhecimento, função que nos isente da sedução. Não há função, experiência, nada, irmão, nada, diga nada, nos isenta da sedução. O próprio Jesus foi tentado. Se Jesus foi tentado, mas a sedução, como eu disse, não só passa pelo quarto. A sedução passa pelo dinheiro, pelo amor, pela vontade de conquistar, de comprar, de ter, pela fama. A sedução pela fama, a sedução pelo orgulho, a sedução passa pela razão, a sedução passa pela vontade, pela capacidade de realizar algo, a sedução passa pelas funções que você desenvolve na igreja, no trabalho, até na própria família. A sedução passa pelo orgulho pessoal e tantas outras áreas. Todas as vezes que nós nos deixarmos seduzir, o final será morte e destruição. No final, Pedro se reconcilia, Jesus consola o seu coração. Agora, a questão que eu quero voltar, o verso 15. Há uma palavra aí excepcional. E nesse trechinho que a gente lê, ela aparece 4 vezes. No 15, 16 e 18. O Senhor diz, hoje, 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 hoje. É hoje. A decisão é para ser feita hoje. Porque é urgente. Já passou da hora. Está caducando. Você está sofrendo. Há pessoas sofrendo ou sofrerão com a sua decisão se não for alinhada à vontade de Deus. É hoje. 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 É hoje a decisão para nossas vidas. Deus está mandando você tomar uma decisão.
É como se Deus estivesse torcendo, eu estou contigo, você não vai cair. Você pode até sofrer, mas você não vai estar sozinho, você não vai estar sozinha. Não tenha medo, eu amo, eu te esforço, eu te ajudo. Mas decida pela vida, decida pelo bem. Deus convoca, verso 19, e aí Ele, como Deus, se não bastasse colocar uma proposição e não uma imposição, Ele diz, Ele conclama os céus e a terra como testemunhas. Eu chamo meu irmão, aliás, meu filho e minha filha, os céus e a terra como testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, porque o poder da decisão é sua. É seu o poder. E aí eu estava perguntando até Isoltino, porque veio um texto que eu lembrei em Hebreus, né? Depois, Hebreus 11, quando o Senhor fala, o autor de Hebreus, sobre os heróis da fé. Eu gosto dessa expressão. Homens e mulheres que a terra não era digna que eles pisassem sobre elas. Homens e mulheres que conseguiram vencer porque escolheram pela vida e pela morte. É como se Deus estivesse dizendo, você sabe o que você tem que escolher. Você sabe o que é que você tem que decidir. É como se o Senhor dissesse, olha, eu estou chamando os céus, os seres que estão nos céus, como testemunhas. E há uma nuvem de testemunhas, filhos e filhas que venceram, torcendo por você. Vai que você consegue. Eu te esforço e te ajudo. Saia dessa inércia, desse comodismo. Decida pela vida. Decidir pela vida, às vezes, é morrer para nós mesmos. Decidir pela vida é matar a nossa vontade. Decidir pela vida é sacrificar o meu desejo. Decidir pela vida nos garante a vida eterna. Possa ser que pessoas saiam do seu engajamento nas suas redes sociais. Pode ser que alguns amigos venham até se afastar de você. Pode até irmãos na sua família não aceitar sua decisão. Mas uma coisa é garantida pela palavra de Deus. Você viverá. Você viverá. E muitos dias, não poucos, e sua família será abençoada. Amém? Pergunta agora está mais aliviado? Como é que anda as tuas escolhas? Pergunta alguém aí, irmão. Pergunta alguém. Vai, interage. A Bíblia relata que muitos homens e mulheres perderam suas famílias, perderam suas vidas. Se a gente for ler a história do povo, quantas pessoas foram sacrificadas, quantas perdas financeiras. E você, mas pastor, isso é muito radical, é muito extremista, é muito cultura do caos. Está mais próximo do que a gente pensa. Deus tem falado por meio de Isaltino, nosso pastor, que a gente precisa se preparar. Ele está trazendo palavras para a igreja se equipar. Porque o diabo não está em coma, ele está ativo. Ele sempre, e hoje mais do que nunca, tem tentado nos seduzir. Diga misericórdia. Vê que eu te proponho hoje a vida e o bem, ou a morte e o mal. E eu quero perguntar a você, que tipo de influência você tem recebido ou praticado? Quando você escolhe uma roupa, quando você vai fazer uma postagem, quando você vai mandar uma mensagem, quando você vai escrever um artigo, quando você vai responder ao seu chefe, quando você vai conversar com seus amigos,
Quando você vai responder aos seus pais, que tipo de sedução você está sendo influenciado ou está influenciando? A sedução é terrível. A sedução é mortal. E ela anula o projeto de Deus da sua vida. Diga assim, comigo não. Eu sou daqueles que permanecem, amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso. Você aí pode aplaudir ao Senhor. E eu quero finalizar refletindo 3 lições que o verso 20 nos apresenta. E o verso 20 traz 3 verbos, numa forma que eu gosto muito, que é o gerúndio. Porque não é um ato concluso, é um ato em continuidade, ele está sendo realizado. E diz assim, amando o Senhor, teu Deus, ouvindo a sua voz, apegando-se a Ele. Continua o texto. Apegando-se a Ele. Pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu. Há uma promessa de Deus para nossas vidas. Há uma promessa de Deus para a sua família. Há uma promessa de Deus e Ele há de realizar. Mas Ele tem 3 lições nesse versículo. Como é que eu posso evitar me deixar levar pela sedução? O primeiro, como eu consigo me proteger da sedução? Qual é o remédio? Pastora, qual é o antídoto para não me deixar mais seduzir? Amando o Senhor. Quando a gente ama o Senhor, nós não padecemos de carências. Quando nós amamos o Senhor, nós somos preenchidos de amor. Claro, sentimentos envolvidos, mas não nos paralisam. Então, como eu posso me proteger da sedução? Ame ao Senhor, diga, amar ao Senhor me protege da sedução. Então, como eu posso vencer a sedução? Ouvindo a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus é um escudo de proteção na nossa vida. Eu quero contar uma história que eu vi de um pastor ministrando. E ele disse, infelizmente, um sacerdote, um pastor, ele estava planejando cair em adultério. Um pastor numa cidade pequenininha, não poderia ir para um clube, um hotel, um motel, não poderia, todo mundo ia conhecer o carro do pastor, o pastor. E ele disse, vamos para a floresta, lá no norte. E aí ele foi para a floresta com a mulher, né? E ele andando, a mulher já chateada, porque mato e arranhava, e era mosquito, era bicho. E aí encontraram uma clareira. Aí ela já irada, também aqui só Deus, né, para nos ver. E foi suficiente. Aquele homem se arrependeu, realmente. Aqui, só Deus. Ele ouviu a voz do Senhor. Eu não sei para que clareira você está procurando. Longe das vistas dos homens, como Jonas pensou em fugir da presença de Deus. Eu sei que Deus te acha. E diz, eu estou aqui. E estou lhe dizendo, escolha a vida e o bem. E aquele homem voltou e não adulterou. Não concluiu, né, o processo de adultério. Então, como é que eu posso me proteger da sedução? Amando o Senhor. Como é que eu posso vencer a sedução? Ouvindo a voz do Senhor. E como é que eu posso fugir da sedução? Me apegando a Ele, sendo amiga dEle, convivendo com Ele, a todo momento estando na presença dEle, o buscando, não da maneira que a gente pensa, para buscar a Deus, eu penso que tem orar, fazer isso e aquilo. Não, você dirigindo, você lavando prato, você trabalhando, você pode estar em comunhão com Deus. Você pode fugir da sedução como
José fez se apegando a Deus, tendo comunhão com Ele. Amar, ouvir e envolver-se com Deus é o segredo para estarmos livres da sedução. Amém? Fora disso, você é um alvo, eu sou um alvo potencial do poder destrutivo da sedução. Deus está dizendo que coloca diante de mim e de você a vida e a morte. Tem uma música antiga do Rebanhão que diz assim: de que lado você está? De que lado você vai ficar? E Deus está perguntando, qual o lado que você escolhe hoje? Qual é a sua escolha? Se você está nos visitando, qual é a sua escolha, meu amigo? Se você é um convidado, está passando no YouTube e ouviu essa transmissão, qual é a sua escolha? O que é que você escolhe hoje? Eu quero chamar você a ficar em pé nesta hora. Eu queria orar com vocês. Não é por vocês, é com vocês. Porque não há ninguém isento nem blindado de uma sedução. O que nos blinda de uma sedução é amar a Deus, ouvir a sua voz e nos apegar a Ele. Se você pretende viver muitos anos, escolha a vida e não a morte. O que é que Deus propõe para você hoje? Qual é a sua escolha? Feche seus olhos nessa hora. E antes que eu ore com você, e com você que está nos acompanhando, com seus olhos fechados, pensa se tem valido a pena fazer as escolhas que você tem feito. Pensa se tem valido a pena fazer o que você tem feito. Pensa se o que você tem feito está te levando para a vida e para o bem, ou se está te empurrando para o abismo da morte e do mal. Senhor, olha o coração do meu irmão, ouve a voz da minha irmã, escuta e esquadrinha os pensamentos dos nossos amigos. Tu sabes da nossa história, Senhor. Tu sabes quem somos, o que nós pensamos. Mas nós clamamos ao Teu Espírito, que nessa noite nos convença do pecado, da justiça e do juízo, para que possamos decidir pela vida e pela morte. Senhor, como seria bom que o Senhor pudesse decidir, porque nós sabemos que sempre nós iríamos para caminhos perfeitos, lugar de paz, amor e bondade. Mas hoje eu quero, Senhor, junto com os meus irmãos, te pedir perdão, porque algumas vezes nós fizemos escolhas que não foram para a vida nem para o bem, e nos arrependemos nesta noite, e te pedimos, Senhor, nos conduz para perto da Tua presença. Nós queremos viver para Ti, Senhor, e para os nossos amigos, ó Espírito Santo. Essa hora é Tua, meu querido Espírito Santo. Vá ao encontro de cada pessoa que está nos ouvindo, essa mesma que está se questionando, que nem consegue fechar os olhos para fazer uma oração, porque nem consegue, nunca teve experiência, então faz muito tempo. Que ela hoje receba esse abraço Teu, Espírito Santo, e que a graça o alcance, a misericórdia o envolva, e que ela comece a sentir o Teu amor nesta hora. No nome do Senhor Jesus.
Apocalipse, as cartas que Jesus trouxe à igreja, e todas elas sempre no final tem ao vencedor ou ao que vencer. Sempre tem a expressão: há uma recompensa para o que vence, para o que permanece. O capítulo 12 de Hebreus diz: portanto, visto que nós também temos de rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, todos aqueles que viveram antes de nós e que derramaram lágrimas, derramaram sangue, que não renunciaram à sua fé mesmo diante de muito sofrimento, são essas as testemunhas. Eles estão aí para dizer que vale a pena continuar perseverando, seguindo em frente. Eles alcançaram a promessa para dizer para nós: continua firme, segue adiante. O texto diz: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Qual é a proposta de Deus? Vida. Essa é a carreira que nos está proposta. Mas a carreira da vida exige perseverança, porque a todo tempo estaremos sendo seduzidos para tentar nos afastarmos do caminho da vida. Mas nós temos uma grande nuvem de testemunhas que prova que o caminho da vida é melhor. E o texto segue e diz: olhando firmemente. Quem escolhe o caminho da vida precisa olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Então, quando decidimos pelo caminho da vida, os nossos olhos não podem sair daquele que é o autor da vida. Diz que este Jesus, o autor da vida, em troca, olha a troca que ele fez, em troca da alegria que lhe estava proposta, se ele permanecesse na glória, se ele não viesse aqui viver neste mundo que ele permaneceria nesse estado de alegria eterna. Mas o texto diz que ele trocou a alegria que estava proposta, suportando a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Quem escolhe o caminho da vida, por um tempo talvez tenha que trocar a alegria pela cruz, mas é certo que no final estará assentado no trono juntamente com o seu Senhor. Há uma recompensa para quem escolhe o caminho da vida. Considerai, o texto diz, pois atentamente àquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Para que considerar essa oposição que ele enfrentou dos pecadores? Para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Nós somos gente. Se for depender da gente, a gente não avança, a gente não consegue. Mas quando a gente olha o exemplo de Jesus, e quando a gente enxerga o que ele fez por nós, para que hoje pudéssemos decidir pela vida, isso traz ânimo, para que a gente não se fatigue ao ponto de desmaiar e de abandonar o caminho da vida. Então escolha. Estamos vivendo este tempo onde escolhas estão definindo um futuro, e hoje o Senhor diz para a gente, a proposta está aí, é você quem escolhe o que você vai fazer. Deixa eu orar novamente por você. Pai, eu quero pedir, Deus, que o Senhor nos ajude a escolhermos o caminho da vida. Há uma proposta que precisa ser abraçada com perseverança. Sabemos, ó Deus, do nível de oposição, de sofrimento e da cruz para aqueles que decidem pela vida. Mas como disse o apóstolo Pedro, para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Para onde nós seguiremos? Que os nossos olhos estejam fixos naquele que é o autor e o consumador da fé.
que os nossos olhos estejam fixos no Senhor, que em troca da alegria suportou a cruz. Deus nos dê esta graça de suportarmos a cruz que todos os dias devemos carregar. O Senhor disse que se alguém quer vir após mim, todos os dias, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Então nós queremos a graça de caminharmos nesta direção, de trocarmos muitas vezes a alegria pela cruz, porque sabemos que o vencedor vai herdar o trono, e é neste lugar da sua presença onde nós queremos estar em todo o tempo. Por isso eu oro a Deus, para que aqueles que estão fatigados sejam fortalecidos, sejam renovados, em nome do Senhor Jesus. Eu oro para que ninguém venha desmaiar na sua alma, por conta das pressões que tem sofrido. Nós olhamos para o Senhor, e nós seguiremos o seu exemplo. Assim como o Senhor herdou a autoridade e vida, nós também herdaremos a autoridade e vida juntamente com o Senhor. Nós estamos aqui nesta noite dizendo: Yeshua, nós decidimos pelo caminho da vida. Nós estamos dizendo que vamos trilhar o caminho da vida, não importa o quanto isso vai custar. Nós estamos dizendo que vamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós estamos aqui dizendo que estamos aliançados, fechados com o Senhor. Não importa o quanto isso possa custar, nós queremos a vida eterna, e nós não abriremos mão daquilo que o Senhor nos tem dado, das coisas que o Senhor nos tem concedido. Não abriremos mão da vida que foi conquistada por nós na cruz do Calvário, e por meio da ressurreição. Nós não vamos abrir mão disso. Não nos deixa, Deus, estarmos desmaiados na alma, a ponto de cedermos às seduções do mundo, da carne, do diabo. Ajuda-nos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Permaneça com a sua cabeça baixa e orando. Se você ainda não fez a sua decisão por Jesus, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, essa é a primeira decisão que te conduz à vida. Na verdade, é a decisão mais importante. O próprio Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém iria ao Pai a não ser por meio dele. Então você quer a vida, a proposta para você é a vida. Mas se você quer a vida, você precisa abrir o seu coração e convidar Jesus para habitar dentro dele, como Senhor e como Salvador. Então, se você não fez essa decisão e quer fazer essa decisão, aonde você estiver, repete esta oração que eu vou fazer. Diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu reconheço que eu sou pecador e preciso do seu perdão. Eu, pela fé, te recebo em meu coração como meu Senhor e como meu Salvador. E a partir de hoje, eu decido, eu vou viver todos os meus dias para fazer a tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você está aqui e fez essa decisão pela primeira vez, é só você levantar o seu braço. Onde você estiver, a gente vai orar. Tem um casal ali, não sei se é um casal, vocês são casados, então temos um casal ali que está entregando a vida para Jesus. Deus os abençoe. Se tiver mais alguém também, com o mesmo gesto você faz, que alguém vai aí até pertinho de você, para então orar por você. Essa é a decisão mais importante que vocês fazem. Se você está aí em casa e fez a decisão também, como esse casal aqui fez, escreve seu nome aí no chat, e aí a gente vai orar e vai acompanhar você também. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas passam, tudo se faz novo. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Há um livro chamado Livro da Vida, que o nome daqueles que são salvos estão escritos. O nome de vocês agora estão escritos nesse livro da vida. O Espírito Santo de Deus passou a morar dentro de vocês com essa decisão que vocês tomaram. Nunca mais vocês estarão sozinhos. E também não estão sozinhos, porque agora vocês fazem parte de uma família que vai estar orando, ajudando
e abençoando a vida de vocês. Então, todos se dirijam aí na direção desse casal e os recebam, deem as boas-vindas, aplaudindo a Jesus pela vida deles. Sejam bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. E todos nós vamos dar um forte aplauso a Yeshua, pela salvação que Ele conquistou por nós, na cruz do Calvário. Aleluia! Glória a Deus. Vocês podem sentar um pouquinho, a gente já vai orar e encerrar. Temos aprendido tanto sobre essas coisas. Tem sido um tempo muito precioso de Deus para nós. Primeiro aviso aqui, a live entre amigas, que vai acontecer então amanhã, às 8 horas, só as pastoras, né? As pastoras todas estarão aí nesta live de amanhã à noite, a live das mulheres extraordinárias, as amigas. Tem sido sempre um tempo muito precioso para as mulheres. Eu acompanho quase todas, viu? Fico lá escondido, porque sempre sou muito abençoado com as palavras que são ministradas. Então, você homem, entra lá também, se você puder. Há sempre uma palavra ministrada de Deus que toca o nosso coração. Continuamos neste mês de agosto, com a sala de oração, orando pela igreja, todos os dias, pela plataforma Zoom, às 17 horas, nós iniciamos então a sala de oração e vai até 17h30. Então a gente sempre lança o link, se você coloca sempre nos grupos de WhatsApp da igreja. Mas se de repente você não está em nenhum grupo, você pode solicitar o link pelo WhatsApp da própria igreja, para participar. Se você tem um tempinho, às vezes você está no trânsito, entra lá no celular, fica ouvindo, não precisa você falar nada, nem aparecer, você desliga a câmera, desliga o áudio e somente participa em espírito lá, confirmando que está sendo orado. Mas tem sido um tempo tão precioso nessas salas de oração, participar delas, orar, buscar. Deus tem aquecido o nosso coração nesse tempo. E na quarta-feira, logo depois da sala de oração dos adultos, acontece a sala de oração das crianças, toda quarta-feira. As crianças oram, as crianças adoram, as crianças fazem pedidos, é um tempo precioso, a sala de oração Kids. Quarta-feira, então, à noite, o culto online, e você já sabe de todo o movimento que precisa para fazer a inscrição, mas se você pode estar na quarta-feira, venha. É bom ter você por aqui, e juntos aprendermos e sermos ministrados pelo Senhor. Na sexta-feira, 5h30, a gente tem a live do Shabat. Como eu disse, é o único lugar que você vai me ver dançando, é na live do Shabat. Mas é um tempo bom de renovar as forças. Para mim é assim, não sei para quem está lá ouvindo, mas para mim, eu sempre renovo as forças quando vai terminando a semana e a gente vai recebendo o descanso do Senhor na live do Shabat. No sábado vai ter então a live do Raízes, 16 horas, e domingo pela manhã, Escola Bíblica Viva Online, estamos em Apocalipse, e aí, próximo domingo a gente vai começar o capítulo 4, e se Deus permitir, vamos fazer o capítulo 4 e o capítulo 5 de Apocalipse. Se você quer acompanhar, então acorda cedo, e não é nem tão cedo assim, se prepara, caderno, Bíblia, oração, e vamos todos estudar. Tem sido um tempo precioso, e agora a gente falou sobre a igreja. Agora tem o Gabriel, Miguel, pensei que era um anjo chamando. Eu ia dizer, poxa, a mensagem do Senhor está chegando de uma forma nova. Mas amém. Então a gente vai começar a estudar. A gente estudou sobre a terra, a mensagem às igrejas. Agora a gente vai para o céu. E o que é que vai estar acontecendo lá no céu? Então, caiu a chave. Então se prepara, se Deus permitir, próximo domingo de manhã, 9 horas. E à noite o culto normal, o culto presencial e online. Temos aqui alguns pedidos de oração. Amanda está pedindo oração por Carol. Uau, tentou suicídio essa menina aqui. Simone Silva pede por sua saúde. Cida Pereira, pela amiga, sobrinha, mãe, e por um homem chamado Sebastião. Isneide pela mãe, e Itamira por Marina, que está com depressão. Vamos orar, e temos a chave desse carro também aqui, para abençoar, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, para a gente encerrar com oração. Pai, obrigado por essa noite tão preciosa. Deus, nós oramos, primeiramente, Deus, pelos pedidos de oração. Deus, que o Senhor visite esta
mulher, esta jovem de nome Carol, que tentou suicídio, que o Senhor traga a razão para que ela venha viver, que o seu amor a envolva, e que esse espírito de morte seja repreendido sobre a sua vida, que ela seja plenamente restaurada, que ela seja resgatada, que a boa mão do Senhor esteja sobre ela, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E por cada um dos demais pedidos, pela saúde da Simone, pelas pessoas por quem Cida está orando, a Isneida, a Itamira, Deus ouça estas orações e atenda o clamor que aqui está sendo feito, que haja uma intervenção do Senhor sobre a vida então destas pessoas, para que em tudo o Senhor seja glorificado. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu oro abençoando os teus filhos que aqui estão, aqueles que estão nos acompanhando em casa, cada família seja alcançada com a sua paz, cada família seja alcançada com saúde, com provisão e com proteção. Pai, nos conceda experiências pessoais com o Senhor durante esta semana. Os que trabalham, que sejam bem-sucedidos nas suas funções. Aqueles que procuram trabalho, que as portas sejam abertas. Aqueles que estudam, sejam bem-sucedidos nos seus estudos, Pai, e que todos tenham saúde e força para continuar fazendo a sua vontade, e através daquilo que o Senhor tem ordenado, trazer glória para o teu santo nome, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você, que o Senhor tenha misericórdia de você, que sobre você o Senhor levante o seu rosto e que Ele te dê shalom de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família.